Boa tarde a todos. Meu nome é Cláudio, professor Cláudio Pereira, sou do Departamento de Design da Universidade Estadual de Londrina e eu gostaria de apresentar para vocês o nosso trabalho, nosso artigo, denominado Impressão 3D aplicada à saúde pública, uma análise de possibilidades com base em produto, processo e paradigma. Esse trabalho foi escrito em conjunto com a professora doutora Sônia Fabres Luiz, que é fisioterapeuta do Hospital Universitário de Londrina. O contexto do nosso trabalho envolve a situação da pandemia de Covid, né, que atingiu aí o mundo todo, e especialmente o Brasil e a nossa cidade de Londrina também. E é um problema, né, um problema mundial, mas que afetou inclusive o funcionamento do nosso hospital universitário, o HU. E é um hospital aqui da cidade de Londrina, o segundo maior hospital público do Paraná. Então é um hospital que tem uma relevância muito grande regional. Ele atende hoje mais de 20 municípios só do Paraná, além de municípios de Mato Grosso, São Paulo e até Minas Gerais, sul de Minas Gerais. Vem muita gente para cá fazer tratamento. O público hoje atingido pelo hospital, a abrangência é de quase 4 milhões de pessoas. E atualmente o hospital tem 450 leitos para atender o público, né? E majoritariamente de baixa renda. Essa situação que a gente está enfrentando da pandemia, ela ocasionou vários problemas para o hospital, principalmente falta de equipamentos, né, EPIs, e dos mais diversos tipos. Então, a gente caracteriza esse tipo de problema, em termos ontológicos, como o que a gente chama de problema complexo, com alguns elementos caóticos também. Vários autores trabalham com a definição desse tipo de problema como um wicked problem, problemas que não se resolvem. Você pode melhorar uma condição, mas o contexto muda e o problema acaba tomando outra forma também. Esse problema também ele tem um outro lado, que é o lado das oportunidades, né? Então, nós temos acompanhado vários fenômenos sociais e tecnológicos, como, por exemplo, aqui a fabricação digital, a emergência da fabricação digital e principalmente da impressão 3D. Então, o uso da impressão 3D em várias aplicações e, no nosso caso, especialmente para a saúde. O outro fenômeno interessante é o da colaboração e abertura, então o uso de plataformas, recursos, ações de vários grupos de trabalho abertas e colaborativas, né, principalmente em modalidade open source, isso no mundo todo, em vários países. Aqui nessas imagens nós temos apenas dois exemplos, um projeto na África, desenvolvido pela organização Field Red, e embaixo o projeto Rígia, que é um projeto brasileiro, né, de uma pesquisadora brasileira. Então, quando aconteceu a pandemia, uma das ações mais fortes foi a produção de face shields, inclusive nós participamos dessa ação aqui em Londrina. A abordagem metodológica que a gente trabalha no nosso projeto de pesquisa e também norteou esse artigo é a combinação de dois campos teóricos, um do pensamento de sistemas, ou Systems Thinking, ou System Science, e o campo do design, e aqui especificamente a abordagem do Design Thinking. Por que essa combinação é interessante? Porque a teoria do System Thinking ela ajuda a gente a entender sistemicamente o problema em termos do que já aconteceu e do que está acontecendo, em termos, então, retrospectivos. O design ele traz uma leitura prospectiva, o que pode vir para o futuro, o que pode ser feito a partir do que foi avaliado. Então, essa leitura ela é multidimensional, social, econômica, ambiental, inclusive tecnológica. E na questão tecnológica, nós também temos os norteadores teórico-metodológicos, né, de fabricação digital, especificamente impressão 3D, muito forte, mas também abordagens de colaboração e abertura com o open source. Nós utilizamos nesse trabalho um framework desenvolvido por Corsini e Moultrie, há 2 anos atrás, escreveram um artigo onde eles propõem esse framework de análise para avaliar intervenções de sustentabilidade com foco em fabricação digital e qual o impacto dessas intervenções em termos sociais, socioeconômicos, principalmente. E aí eles trabalham em 3 níveis, né? Eles propõem fazer avaliação em nível de produto, de processo e de paradigma. Então, cada um deles tem sub-itens de avaliação que você vai colocando como questionamentos num projeto que você está para desenvolver ou está desenvolvendo, e isso ajuda a nortear melhor o seu trabalho, o seu projeto. Então, nós incorporamos essa metodologia, esse framework, para avaliar os nossos trabalhos também.
Gostaria de apresentar, então, 3 casos em que a gente avaliou por meio desse framework. O primeiro foi uma intervenção de trabalho colaborativo de produção de face shields, então mais no nível do produto mesmo, uma intervenção mais limitada, mais importante na época em que aconteceu, porque ajudou a minimizar bastante do impacto sobre o hospital. Esse framework ele serviu para detectar, por exemplo, pontos muito críticos, principalmente se em nível de paradigma, se esse tipo de iniciativa criava novas oportunidades de trabalho, aproveitava habilidades ou desenvolvia novas habilidades, e se essa solução era sistêmica suficiente ou era apenas uma ação isolada que finalizava e não tinha continuidade. Foi possível detectar isso por meio desse framework. Um segundo caso é um produto que nós estamos aí em fase final de desenvolvimento, prototipando e testando, que é um aspirador de fluidos, e esse aspirador também nós avaliamos por meio do framework e detectamos como problemas críticos, no nível de produto ainda a falta de documentação técnica suficiente e também a necessidade de ampliar sistemicamente esse alcance. Então, tornar isso uma iniciativa mais ampla que pudesse ser compartilhada com outros atores do sistema. O terceiro caso já é uma proposta que agora esse mês está sendo implementada dentro do hospital universitário, que é a criação do laboratório de fabricação digital, impressão 3D, principalmente, dentro do hospital. E aí é uma iniciativa mais sistêmica que vem para suprir os problemas anteriores em nível de produto, que é uma articulação da comunidade maker, trazer a comunidade colaborativa e aberta para trabalhar junto com o hospital e com outras frentes da própria universidade, cursos de graduação e pós-graduação, e aí sim criar um espaço e, mais do que isso, um sistema de articulação de atores para produzir, por meio de impressão 3D, produtos para o hospital. Bem, nós avaliamos também essa iniciativa e, em termos sistêmicos, nós vimos que houve ganhos em relação às abordagens focadas apenas em produto ou em processo. Eu queria destacar aqui, por exemplo, a questão da sistemicidade, uma abordagem mais sistêmica, que não se esgota em uma única iniciativa, mas que possibilita o desenvolvimento de vários outros projetos com vários atores de várias áreas depois. Então, finalizando essa apresentação, a gente pode apontar que foi possível, por meio desse instrumento do framework, avaliar, ainda que de uma forma qualitativa, com bastante objetividade, principalmente pontos de melhoria nas iniciativas que a gente toma em termos de uso de fabricação digital, impressão 3D, nos hospitais. Principalmente alguns pontos que eventualmente foram negligenciados ou não receberam a atenção necessária e que precisam ser otimizados. E nós percebemos também que quando a gente aborda a solução em termos sistêmicos, que é o caso da proposta 3, que está sendo implementada agora na forma de um laboratório, essa proposta ela ajudou a focar um pouco melhor alguns problemas que tinham nas iniciativas anteriores, mas que ainda também precisa ser otimizado. O projeto, inclusive, ele foi reconhecido como um projeto relevante. Nós tivemos um fomento da Fundação Araucária para a implementação desse laboratório, então mostrando a relevância da proposta para a saúde pública nesse momento de pandemia. Agradeço aqui, deixo o meu contato para eventual necessidade de vocês. Obrigado.